Up on Friday morning at 4 a.m. to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before me weigh-in. So Ricky, lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men... Gente, uma ótima noite para vocês. Bem-vindos ao canal Quem Sabe, a mais uma live. Tá? Nós passamos um pequeno trecho de um vídeo agora há pouco. Tá? E a gente vai tratar de um assunto muito sério. Tá? A depressão é a valorização da vida, valorizar a vida. Tá? E eu espero que vocês apreciem bastante. A gente tem espaço para vocês perguntarem. E vamos adiante. Por favor, novamente, vocês, Marcelo, Carlos, a Edna, a Naira, por favor, se apresentem. Marcelo primeiro, depois a Edna, depois o Carlos, depois a Naira, que é a nossa convidada de hoje, tá? Que está na sequência, que está aqui. Por favor, Marcelo, primeiro, fale um pouquinho do projeto. Olá, meus amigos, né? Boa noite a todos. Edna, Naira, Carlos, obrigado. Marquinhos. Marcelo. Oi, tá me ouvindo? Marquinhos, me ouvindo? Uhum. Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos. Hoje a gente fez um formato diferenciado, né? Vocês perceberam que entrou um vídeo inicialmente, né? Sou o idealizador do projeto Conte Comigo, com a intenção de ajudar. Nós temos aqui esse tempo de domingo que a gente tira para fazer a live, que fica depois no YouTube, e a intenção é justamente essa, né? Que vocês nos contem. E conte com a gente para alguma coisa, uma ajuda, uma pergunta que muitas vezes pode ser lançada, uma resposta dos nossos participantes vai ajudar vocês. Temos hoje a Naira como convidada, né? Está chegando agora, ela vai sentir um pouquinho do nosso bate-papo, né? Por isso que eu estou fazendo um pouco diferente, mas normalmente a gente faz uma apresentação, né? Vocês já me conhecem, eu sou Marcelo Lima, estou me graduando em Ciência Política, trabalho com gerenciamento e criação de negócios, e agora com novos empreendimentos, inclusive na área jurídica, contábil, administrativa, e idealizador do projeto Me Conte Comigo. Olá, pessoal, boa noite. É uma satisfação estar com todos mais uma vez, hoje com um tema super importante, como já foi dito, a depressão e a valorização da vida. Então, sou Edna Cláudia, psicóloga clínica, e estamos aqui para contribuir com esse debate, porque é importantíssimo falar sobre a valorização da vida. Vamos lá. Bem, boa noite a todos. Eu sou Carlos Azevedo, psicólogo clínico. Bem-vinda, Naira, à equipe, muito bem-vinda, trazendo um tema extremamente importante que precisa ser falado, como diria Freud, a fala cura. E é através da fala que as pessoas vão tomar o conhecimento daquilo que é necessário para ter uma saúde dentro de um ser biopsicossocial como um todo. Muito obrigado pela sua presença. Grata. Eu sou Naira Zanetti, sou do CVV, Centro de Valorização da Vida, e ligada à mantenedora de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. Eu sou voluntária do CVV, assim como tenho em todo o país, né? E eu tenho me dedicado ultimamente, assim, quer dizer, nós, todos os voluntários, né, em prol do outro, realmente valorizando a vida. A gente nem imagina, assim, o quanto é importante isso. Estou à disposição, então. Muito grata pelo convite, de coração. Seja muito bem-vinda, Naira. Seja muito bem-vinda mesmo. Aqui o objetivo nosso todo é sempre ajudar as pessoas. É ajudar ao máximo as pessoas nesse problema que é tão importante e tão, assim, impactante na vida das pessoas, a ponto delas não valorizarem a própria vida, né? Acharem que você encerrando algum ciclo, você pode estar, na realidade, trazendo uma paz. Talvez a paz não seja encontrada dessa forma e não vai ser encontrada dessa forma. Tá? Agora eu passo para a Edna, que é a nossa profissional capacitada para a gente começar o nosso papo e poder ajudar o máximo de pessoas
Agora é com vocês, Edna, Carlos e Naira. Eu só sou ouvinte aqui. Oh, Eu sou um amigo. Vamos lá. Com vocês. Então, gente, a gente começa falando desse tema da depressão, né? O que é a depressão? Ainda hoje falava sobre isso, né? Que o nosso dia a dia, ele é tão complicado, com tantas questões, com questões políticas, econômicas, sociais, culturais, que envolve as nossas crenças, as nossas descrenças, enfim. E é tanta expectativa, muitas das vezes crédula, conforme já dizia Freud, que a gente coloca a nossa esperança, nossa expectativa em cima do nosso dia a dia. Mas nem sempre o nosso dia a dia nos traz aquilo que a gente busca, que a gente quer. E muitas das vezes essas questões nos atravessam quando não esperamos, não ganhamos ou não encontramos aquilo que buscamos e nos traz um sofrimento. Traz um sofrimento ao sujeito no sentido de que esses sofrimentos, né, estão dentro do contexto histórico e social de cada um de nós. E precisamos falar sobre isso, né? E a depressão, ela muitas das vezes aparece, né? O nosso colega aqui, o Carlos, e todos que estão aqui, de forma moderada, de forma leve, mas às vezes aparece de uma forma muito grave, né? Um transtorno depressivo maior ou persistente, e que inclui um grande risco né, de não valorizar a própria vida, ou seja, nos atravessa com uma desesperança, nos deixando vulnerável a não agarrar a própria vida. Mas hoje a gente vai falar sobre a valorização da vida, como é importante a gente falar sobre isso e buscar recursos e escutar profissionais, né, e pessoas comprometidas com esta questão. Bem, eu acho extremamente importante falar, principalmente a questão da depressão, porque as pessoas não se atentam aos pequenos sinais e tiram aquilo como algo normal do dia a dia. Ah, isso vai passar, ou nunca passa. É preciso sim procurar ajuda, é preciso falar, é preciso sentir, é preciso se conhecer e assumir a responsabilidade do seu sim, do seu não, saber o quanto ele pesa e ser firme diante dele, poder garantir essa palavra, que às vezes é tão simples, tão usada de uma forma tão errada, mas o sim e o não são extremamente potentes na nossa vida e ajudam muito em relação a tudo que estamos falando hoje. Diante disso, eu queria perguntar a Naira como é que é o trabalho dela, como é que ela enxerga isso dentro do CVV, como isso aparece para ela, a proteção, a valorização à vida e tudo que engloba, no caso, esse campo. Sim, o nosso trabalho, ele é mais digamos assim, o forte é a gente ouvir. Nós temos sempre, assim, o escutar com o coração. Então, eu digo, a gente ouve com os ouvidos, mas a gente escuta com o coração. Então, nós temos o telefone 188, que hoje ele assim, está no Brasil inteiro, né? Começou aqui no Rio Grande do Sul, em 2015, inclusive, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a ter o 188, a partir da tragédia da Botkiss, né? Então, as pessoas procuravam muito o CVV, então era uma forma de ter mais acesso, e depois foi se estendendo, agora está no país todo. Muitas vezes as pessoas nos ligam, e a gente às vezes não tem, para mim, digamos, às vezes para mim, o problema pode não ser um problema nenhum, mas para o outro, ele é tanto. E o que é a forma de escutar? É tão importante, assim, hoje em dia ninguém tem tempo para escutar, né?
Eu sempre vejo, assim, né, a situação, às vezes eu estou caminhando na rua e a gente passa pelo outro, e aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Esse outro, às vezes ele diz, né, tá tudo bem. Muitas vezes ele deve dizer, se a Naira soubesse como eu estou me sentindo, e a gente não tem muitas vezes esse tempo. Hoje em dia, depois desse trabalho todo no CVV, inclusive hoje o dia do voluntário, né, é um dia, assim, importante para todos, né, que fazem esse trabalho, e ainda na semana passada uma pessoa me perguntou, assim, como é que você vê esse trabalho que você faz, se doa tanto, sem ter uma remuneração, sabe, toda vez que me perguntam, eu não tenho uma resposta imediata, porque me vem tanta coisa na mente, o que eu ganho com isso, pelo fato de eu atender alguém, escutar ele, essa outra pessoa, né, e dizer, e saber que através de um telefone eu voltei ela à luz, depois dela estar uns quantos dias no quarto escuro, é meio difícil de a gente definir, né, é algo assim que vou trazer a outra pessoa à vida, isso é imensurável. Então, muitas vezes a gente precisa ficar mais atento, porque os nossos atendimentos, eles são, assim, sem julgamento, independente do que for, porque muitas vezes as pessoas nos relatam assim, olha, eu não conto para o meu psicólogo, para o meu psiquiatra, que eu conto com vocês, porque nossas ligações são sigilosas, e, digamos, na sala que a gente está, só o voluntário, né, com a outra pessoa que está no telefone, ou no chat também. Então, isso é muito importante. Num mundo, assim, tão turbulento, e, sabe, quando, às vezes a gente também se depara com pessoa que está assim, olha, eu penso muito em suicídio, eu tenho muitas vezes esse pensamento, e hoje eu estou aqui. Aí eu fico muito feliz quando alguém diz assim, eu estava pensando nisso, procurei, eu entrei no Google, e aí dizia assim, ligue para o 188. O que realmente é esse 188? Então, a pessoa, quando sabe, né, ela fez, nossa, eu encontrei uma ajuda. E eu também creio, assim, no momento, porque o nosso instinto, ele é de sobrevivência, né? Então, no momento que ela liga para nós, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar aquela dor. Então, nós somos esses voluntários, esses parceiros que estamos ali 24 horas para estender a nossa mão para quem está numa situação difícil. Bem, eu acho que falar um pouquinho, né, Carlos? Afinal de contas, a Naira já está inserida num processo muito mais evoluído, né? Assim, no sentido de que o Brasil todo. Como começou, né? Humildemente, vamos dizer assim, no Estado, uma demanda, né, local, e se estendeu para uma demanda nacional. E imagino que seja uma demanda internacional. Se não for interplanetária, né? Vamos aí mensurar, né? Ou seja, é gigantesco a demanda de ouvir o indivíduo, né? Ninguém tem tempo. Essa fala tá tudo bem, ela é impositiva. Ela diz que está tudo bem. Ela quer que você responda no mesmo sentido, né? Por que o projeto Me Conte Comigo, ele também vai nessa linha do CVV? Porque quando eu entrei no processo depressivo e eu coloquei isso em rede social, né, no meu Facebook em especial, muitas pessoas começaram a me perguntar, como é que eu te ajudo? E algumas informações, olha, o que você está tendo? Eu falei, acho que estou com depressão, vou no médico. E a gente começou a ter dificuldade. Eu tive dificuldade com amigos, né, dizer, olha, eu vou ao psiquiatra. Mas psiquiatra é médico de doido. A Ana sempre fala, né, a gente sempre mensura isso, olha, se você tem necessidade de procurar o médico da saúde mental, assim como o médico da saúde gástrica, ou qualquer que seja, né, o especialista, vá. Mas está com dificuldade, procure um clínico, mas não deixe de tratar da saúde mental. O vídeo que nós passamos, não sei se vocês viram, mas justamente isso, né? O rapaz, ele teve uma notícia, 4 horas, se não me engano, da pesagem, ele fez a pesagem, foi para a luta, e o que eu achei interessante desse vídeo, particularmente a minha opinião, é que ele só comenta o fato pós-vitória, né? Aí vocês que são psicólogos, essas coisas, vocês vão realmente dar uma opinião um pouco mais técnica. Isso fez dele um gigante a mais, porque se ele entrou ali para homenagear um amigo que tirou a vida, né, e ele não tinha mais o que fazer, né, então ele faz um relato, olha, eu recebi um telefonema, fez a pesagem, depois de vencer a luta é que ele fala,
Para mim, outro chegaria, olha, eu vou lutar hoje por fulano de tal que tirou a vida, né, antes de lutar. Eu acho que não teria o mesmo sentido. Eu estou fazendo isso porque a gente criou um ambiente de vídeo diferente do que a gente faz anteriormente, para dar uma dinâmica maior, né? O vídeo, de uma certa forma, ele é o nosso produto de explanação hoje, né? Vocês viram, e a gente acha que é isso, é justamente isso. Essa pessoa não ligou para um 188, né, Nara? Ela não ligou para um amigo, ou se ligou, esse amigo de repente não atendeu. Então, assim, será que a gente consegue realmente ajudar um ao outro? Eu acho que sim, porque às vezes é um bom dia que você mandou e foi respondido por 3 dias, né? Aquela pessoa que te respondia. Então, a gente que não é especialista, né? Estou falando aqui como apenas um idealizador e tentando colaborar nesse processo. Eu, às vezes, ligo para essa pessoa que não me respondeu, que normalmente tem um padrão, né? Eu observo isso. Então, assim, e qual é a minha satisfação com a Manara falou? O Me Conte Comigo foi criado, como a Ana perguntou, qual o seu objetivo, Marcelo? Eu falei, olha, Ana, se uma pessoa, né, na criação do Me Conte Comigo, não tirar a sua própria vida, eu já estou satisfeito. O projeto pode parar, né? A gente pode parar a live. Só que eu vi pessoas que acreditaram no projeto e acreditam que esse tamanho do Me Conte Comigo não é mais o Marcelo Lima, não é mais o Marquinhos, né? Hoje é o Carlos, a Naira, e vai chegando, está aglutinando pessoas de boa vontade que querem ajudar, e voluntariamente, né? O que a gente ganha com isso? Naira, eu ganho uma semana de alegria fazendo a live, né? Ouvir e saber que essa live vai ser passada depois no YouTube, as pessoas vão poder ver. A live passada que o Carlos, né, nos contemplou com a sua história de vida foi maravilhosa, tá? Então, assim, cada live é uma experiência de vida. E eu, por estar tratando, né, seja do processo depressivo, com medicamento, e ainda não fazendo psicoterapia, essa live, para mim, é algo fantástico, né? Então, assim, eu não dou, eu recebo. Essa é a grande verdade. Entendeu? Essa é a minha opinião, tá bom? Com certeza, Marcelo. A gente recebe, digamos assim, que nem no CVV nós temos, assim, 4 horas por semana, né? Então, e quanto eu recebo? Cada um sabe, né? Cada voluntário sabe o quanto que ele recebe. Então, você ajudar o outro de alguma forma, porque às vezes tem pessoas que nos ligam só para chorar. E a gente escuta, eu sou daquelas assim, voluntárias que eu sempre digo assim, eu estou aqui, faz de conta que eu estou segurando, eu estou contigo, eu estou segurando a tua mão, e eu não vou deixar, então, agora, às vezes, quando cai a ligação, puxa vida, para a gente também é uma frustração, mas eu sei, quando tem essas ligações, você pensa, tomara que não caia a ligação, que ela permaneça, né, porque se cair, ele vai ter que ligar de novo, vai ter que contar toda a história dele outra vez. E às vezes o problema, a gente aprender a ouvir chorar, porque se na minha casa, hoje eu já tenho essa experiência, né? Mas quando no normal, assim, algum familiar começa a chorar, geralmente as pessoas dizem, não chora, isso vai passar. A pessoa não quer ouvir naquele momento isso vai passar, ela quer um acolhimento, e o que nós somos no CVV? Um apoio emocional. Sem julgamento, aquele escutar com o coração, a pessoa pode falar, e são conversas, assim, às vezes, aí depois, quando a pessoa desabafa, diz, nossa, nem era tanto o meu problema, mas pelo fato de alguém ouvir, né, é muito bom a gente dar esse pouco para alguém, esse pouco de mim, que para o outro é muito. Sabe, Naira, por esta razão que eu estendi o convite a você quando o grupo Me Conte Comigo colocou essa questão, né? E quando eu vi o vídeo que o Marcelo postou, o Marcos, não sei quem foi que postou, eu disse, não, eu vou colocar ali a sugestão de convidar o CVV, através da Naira, para falar. E tu colocas uma questão agora muito importante que vem ao encontro do Me Conte Comigo, que é a escuta. Conte e conte comigo, né? É falar. O outro, nesse momento de sofrimento, e isso também atravessa a nossa profissão, a profissão da psicologia, da psicanálise, não é, Carlos? Que é a escuta psicanalítica ou a escuta analítica. O outro quer ser escutado. E
e não a gente falar, né? Por isso que você, muito sabiamente, coloca que ele não está, nesse momento, escutando que o outro fica e não chora, não faça isso, né, aquilo, né? E é por aí. Mas, assim, quero aproveitar o gancho, não sei se o Carlos quer aproveitar, mas eu queria responder o Marcelo ali, a questão que ele colocou em relação ao vídeo. Quando eu assisti o vídeo, achei assim, perfeito, né? Para a live de hoje, muito interessante. Eu digo, pá, que chamada esse vídeo, porque ele entra, ele faz algo que o Marcelo percebeu, e é o que eu gosto, né? Ele luta e ele, no final, ele faz a chamada. E ele conclama. Essa foi a grande homenagem, não só para o amigo, mas também pegar este amigo, ele foi um disparador, né, para fomentar não só essa live também, Sim. mas para todos, né, no sentido de que precisamos falar, né? Isso foi uma chamada importante que ele fez, aproveitando todo aquele público que era preciso, convocando as pessoas a falarem, né, sobre isso e buscar ajuda, porque é muito importante. Era isso que eu tinha colocado nesse momento. Seguimos. Bem, eu achei extremamente interessante a fala da Naira, a fala da Edna, até do Marcelo em relação a isso. O filme traz essa chamada do falar sobre algo que não é falado, não é comentado e não é discutido. As pessoas não têm consciência disso, elas não sabem realmente do que se trata. Muitas pessoas, o CVV é extremamente conhecido, mas muitas pessoas que de fato precisam não reconhecem e não sabem o que é o CVV. A Naira está com uma fala extremamente importante aqui hoje. E você trouxe algo extremamente interessante para mim, que é a questão do chore. O que é o não chore? É banalizar a dor do outro? É falar para o outro, você não pode chorar? Você não pode sentir? O choro, ele vem de um princípio de uma emoção primária, onde nós somos criados como você não deve chorar, você não deve ter raiva, você não deve sentir. Eu posso sentir. O importante é você saber o que fazer com o que você sente. Como assim, Carlos? Eu sinto algo, eu posso ter raiva, posso ter raiva. Eu vou agredir por conta da minha raiva? Eu não preciso. A raiva é minha. Saber controlá-la, saber lidar com ela, saber movimentá-la da maneira mais saudável possível para mim e para o outro. Somos seres mamíferos, seres sociais, seres que dependemos uns dos outros. E o imediatismo, a questão do não ouvir, do não observar, do não olhar o outro, e não é só numa fala do bom dia, é num simples caminhar. A pessoa às vezes está andando de uma forma diferente, você percebe, não dá a mínima. São esses pequenos sinais que trazem a presença de que algo está errado. E por que não ouvir? O tempo não é tão imediatista assim. Aquele tempo que você acha que perdeu, você pode sim estar salvando a vida. Pode sim estar ajudando um ser humano. Isso é extremamente importante. E é bom lembrarmos disso diante de tudo que se passa no contemporâneo. Estamos saindo ainda de uma pandemia que trouxe uma série de problemas psíquicos para o ser humano. A questão da depressão, a ansiedade aumentou absurdamente. Por quê? É a pergunta que eu me faço. Por que teve esse aumento tão grande? Imagina, seres sociáveis viverem clausurados. Isso é bom? Não. A internet, os meios de comunicação auxiliou muito para que isso não piorasse mais. Uhum. Mas eu andei pesquisando comigo mesmo e me fiz uma pergunta muito grande, queria saber a opinião da Naira, da Edna e dos outros. Tá. Eu tenho sim, eu posso ter depressão, eu posso ter ansiedade por conta de estar isolado, por conta de estar preso, por conta de não estar socializando. Mas eu socializo comigo mesmo? Eu me conheço? Eu sei, na realidade, o que eu preciso nesse momento?
É a pergunta que eu fiquei me fazendo. E eu gostaria de saber o que vocês acham disso. Boa. Ótimo. Adorei. Ótimo. Bem, eu me permita então, né? É muito interessante, eu já pego um gancho ali com o Marcelo, que me cocei na hora para falar, é quando ele diz assim, né, ele lembra a Ana, a questão dali que o psiquiatra, a questão dessa, né, banalização de que psiquiatria está louco, depois ele diz, olha, eu não estou fazendo terapia, mas esse processo, estar aqui fazendo a live, né, eu quero dizer, Marcelo, que fazer a live e estar uma vez aqui por mês, a 1 hora falando, esse lugar de encontro e de fala também é terapêutico. Ele também cura, né? Quanto mais, Freud já falava, né? Você fala, mas você elabora. E quero dizer o seguinte, né? Como o Carlos colocava, essa questão, né? Que a gente precisa se conhecer. E eu tomei a questão do Marcelo porque ele está se conhecendo, ele está tomando consciência, não é? De suas questões, né? Das suas questões internas, e para que correr, né? Ele está tendo autocontrole sobre as suas ações, e no tempo certo ele vai buscar a terapia dele. E aí eu entro com a questão que o Carlos coloca, será que eu me conheço? Será que eu sei quem eu sou? E como é que eu posso fazer isso? Eu coloco o seguinte, que a gente precisa se escutar e ser escutado, nos permitir estar na relação com o outro, seja com o CVV, seja com o Me Conte, Conte Comigo, e, sobretudo, quando a gente vê que a carga está muito pesada, não é? Porque a gente fala assim, a pandemia nos deixou pandemônicos, né? Tem muita coisa enlouquecida, e se não fosse a tecnologia para nos abrir uma janela, estaria bem pior. Mas a gente precisa saber que muitas das vezes a ansiedade ou a depressão, ela não é só leve, não é moderada, às vezes é galopante, e aí a gente precisa buscar um profissional especializado, um especialista, um profissional da psicologia, um psicólogo, um analista, a psiquiatria, porque há casos em que a depressão ela é tão grave, não é? Em que o sujeito fica com desesperanças, descrente, ele não acredita mais em nada, não é? Ele perde a capacidade de olhar para si e de cuidar de si, e de ter afeto com ele mesmo e com as outras pessoas. E aí ele precisa de um cuidado, de uma escuta e um cuidado combinado, não é? Porque a medicação tem que entrar. É preciso, não é? Que entre ali o antidepressivo para que ele até possa evoluir na psicoterapia ou na análise dele. Né? Eu fico por aqui e cedendo espaço ali para a Naira, que deve ter muita coisa para falar ainda aí. Sobre o autoconhecimento. Posso falar? Ou tem alguém que ia falar antes? À vontade. Que vocês estavam falando do autoconhecimento, aí as pessoas se perguntam como é que vocês chegam nesse ponto de é que nós temos um treinamento, né? O CVV, bom, só dando um apanhado rapidinho, o CVV existe há 60 anos, em 1º de março completou 60 anos no Brasil, né? Então, sempre vai sempre se aperfeiçoando, né? Então, muitas vezes tem voluntários que as pessoas querem participar do CVV justamente porque vem, às vezes, de um suicídio na família, né? E quando chegam lá, às vezes querem descobrir o porquê, porque o difícil, eu vejo assim, quando tem um caso de suicídio, é muito triste a pessoa, o eterno perguntar o porquê,
o porquê e o porquê. Então, nossos treinamentos para fazer esse atendimento no 188, ou mesmo no chat, nós temos um treinamento de 3 meses, são 40 horas, né? E esse treinamento, ele é um autoconhecimento. E aí nós temos, assim, nosso grupo, assim, na Mantenedor, da onde que eu estou, a gente sempre se fala a família CVV, a pequena, grande família CVV, que nós sempre procuramos um ajudar o outro, e nós também, o CVV nos proporciona sempre uns cursos, reciclagens, e no momento que você faz esse curso para o atendimento, você automaticamente, você começa a despertar para outras coisas. Nossa, aqui tem interessante, aí já vai ver algo assim interessante, já passa para o outro, mas é maravilhoso, no momento que a gente se conhece, isso fica mais leve, e a gente não se culpar tanto, como nós nos culpamos, né, muito, mas no momento que eu estou, assim, ciente desse autoconhecimento, procuro, assim, também cuidar de mim. E eu acredito, sim, eu tenho que primeiro cuidar de mim para eu poder cuidar do outro. E isso é tão importante. Como é que eu vou cuidar do outro? Por isso que tem esse nosso treinamento, né? E nós temos as reciclagens também. E sempre um ajudando o outro. O apoio emocional, às vezes, digamos, às vezes tem situações que nós precisamos, que a gente está no atendimento e precisamos de uma ajuda do outro. Às vezes tem ligações de 2 horas, né? Então, às vezes a gente não está, a pessoa, você quer ajudar e às vezes você vai esgotando, e a gente até liga para o colega, o que mais, eu estou numa situação assim, né? Por favor, me dá uma ajuda aqui. A gente se vê nessas situações também, e a gente vai em busca de ajudar, né? Porque nós estamos ali para aquele acolhimento, que a pessoa quer ser acolhida. Então, assim, para quem precisa, é difícil, né? Mas que bom que existe esse trabalho, e o trabalho de vocês também. Parabéns. Naira, eu tenho uma pergunta, assim, né? Bom, a gente sabe que o suicídio ele é considerado pelo Ministério da Saúde como uma questão de saúde pública, né? Uhum. E eu sei que o CVV, né? Eu não sabia que ele tinha tantos anos assim, né? É uma criança ainda, 60 anos, né? Criança, entre aspas. Mas eu sei que vocês têm muita formação, tanto interna, né, em loco, como interestadual. E muito estudo, muito debate, muita discussão acerca disso, né? E vocês devem ter pesquisa, assim. E eu fiquei pensando, né, em uma questão, porque, segundo alguns achados aí, achado científico, né, diz que os homens, né, eles cometem suicídio, ou seja, há um suicídio completo, mas a partir do sexo masculino. E também gostaria de ouvir de você se o CVV tem essa questão também em relação aos jovens, né? Como é que está, em termos de Brasil, assim, né? A questão de suicídio entre os jovens. Só agora... pegando uma pergunta aqui, Naira, que eu sempre faço e fiz muitas vezes, né? Os psicólogos vão ao psicólogo? Vão. Né? Os psiquiatras vão ao psicólogo, os psiquiatras vão. Né? E você, Naira, né? Aí a pergunta é para você. Né? Como é que você lida com essa situação pós-atendimento? Né? Como é que você digere isso? Você vai ao psicólogo? Você entende que é necessário? E respondendo ao Carlos também, né? Na minha pergunta, né? Na sua pergunta, no seu questionamento, eu acho que para mim, eu tenho necessidade da psicoterapia, sim, mais cedo ou mais tarde, para uma segunda opinião. Que a minha opinião só, nesse momento, ela me atende nas minhas, digamos, nas minhas desculpas. Algumas coisas são varridas para debaixo do tapete, que alguém vai ter que tirar lá, que muito possivelmente não será eu. Será a psicoterapia. Eu acho que responde um pouquinho a Edna, a Ana, que não está aqui, mas ela vai ver depois. Nossas resistências. E a gente está aqui é um bate-papo, né, como o próprio Marco falou, né? É uma conversa e vai fluindo. Entendeu? E, por favor, continue agora, por gentileza.
Respondendo a Daedna primeiro, né, conforme os jovens, realmente a gente, hoje em dia, nós recebemos muitas ligações de jovens, e, padre, nós também recebemos ligações de crianças. Então, às vezes, isso é bem complexo, então, você precisa, assim, dar uma, né, e agora? Né? Eu preciso me concentrar aqui, e eu sou muito, eu sou muito assim, eu sempre peço que o universo me dê serenidade para eu poder escutar e que ele me dê, assim, palavras e a escuta daquela criança que às vezes fala, né? Sou humana, né? Posso falar assim por mim, às vezes desligo o telefone, eu também choro, né? Só que eu não posso na hora ali, porque eu tenho que acudir, e eu não sei como é que os outros voluntários fazem, né? Mas eu procuro sempre sair disso ali, mas assim, muito delicado às vezes temos ligações bem delicadas mesmo. Mas a gente, como eu já tenho quase 10 anos de CVV, né? Então a gente já vai pegando esse feeling e vai sabendo como sobressair dali. Mas, sinceramente, às vezes é bem delicado. E quanto assim, aos jovens, tem crescido bastante também. E o que eu vejo, assim, né? Os outros voluntários também comentam assim, a falta do diálogo, às vezes. Às vezes eles dizem assim, né? Nossa, como eu queria ter uma mãe assim, né? Que conversasse comigo. Então, como simples, às vezes, as coisas, né? A gente acolheu o outro como muita coisa poderia ser evitada. É só eu sentar e conversar com os de casa. Então, nossa, eu vejo hoje, assim, quando eu vou, como eu, Naira, quando eu vou num restaurante, assim, eu observo muito os pais com os filhos, né? A família né? Todo mundo no celular. Gente, às vezes os filhos estão clamando, eles querem, às vezes é uma maneira de chamar atenção. A pessoa quando está depressiva, às vezes ela diz assim, né, eu acho que eu não faço diferença se eu não estiver mais aqui. Quantas vezes eu ouço isso no telefone? Nós ouvimos isso no telefone. E isso gente, a pessoa está chamando, aí tem gente que diz, ela está querendo chamar atenção, sim, ela está querendo chamar atenção, ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, custa eu sentar com ela, mas vem cá, o que você tem mesmo? O que está passando? Tu está com um problema, né? Pode te abrir para mim. E outra coisa, nós temos que ser, quando a pessoa fala alguma coisa para mim, eu tenho que ter a ética de eu não passar isso adiante. Por isso que muitos não falam em casa, porque, que nem você, não sei quem mencionou antes aqui, eu tenho meu cardiologista, eu tenho do meu aparelho respiratório, meu médico, né? Mas eu não conto quem é meu psicólogo, eu vou no psiquiatra, não, isso a gente não conta, né? Então, por isso que, assim, muitas vezes em casa isso não é falado. Então, como nós temos o sigilo, sabe, para ti eu posso contar, né? Então, isso tem que, as pessoas dizem, eu não falo nada aqui em casa. A certa vez, eu contar uma coisa, né, que a gente estava, a captação de recursos para a nossa mantenedora, né, e eu fui vender umas rifas. Aí a pessoa diz assim para mim, né, eu não preciso disso. Aí eu disse assim, né, será que você não precisa mesmo? Porque muitas pessoas, às vezes, ligam para nós e dizem assim, eu vou desligar porque está chegando alguém em casa. Então, né, eu não conto para a família, mas eu tô ligando para um número, né, onde tem pessoas que me ajudam. Então, nós temos que ficar atentos, nós como família, como amigos, né, vamos dar, às vezes, um bom dia, para mim não custa nada, mas para aquele que eu dei um bom dia sorrindo, quem sabe aquilo foi a única coisa para que ele disse, não, mas alguém está me olhando, né, não... A coisa tem, até a gente, às vezes, né, quando passa pelas pessoas, não, mas alguém também sorri para você, isso também, isso é tão bom, que no momento que a gente soubesse o bem no coletivo, nossa, isso é tão gratificante. A gente no CVV, nós também temos, tomara que um dia o CVV não precise mais existir, né, seria muito bom, né, mas
enquanto não pudermos, estamos aí. Não sei se eu respondi a Edna, o Marcelo, pode questionar, mas... Naira, eu estava vendo aqui, como você falou, né? Tem muita criança que já está tem esse pensamento, né? De tirar. Eu estava vendo uma. Ai, não... Aos 13 anos, tem uma estatística de 0,77 a cada 1.000. Quando passa para uma adolescência, quando você vai para 12 a 14, de 14 a 16, dobra isso. Né? Quando ele entra na adolescência, eu acho que ele não tem aquele suporte que ele teve na infância, então ele leva essa deficiência para a adolescência, e com essa deficiência, a tendência a ele gerar um problema que leve a esse termo é muito maior. Não sei se você concorda comigo nisso. Eu creio que sim. Inclusive, que a gente falou no início, né? As pessoas não chorar, que nem, digamos assim, homem não chora. Eu sempre pergunto, onde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Né? Por que o homem não pode chorar? Então, sabe, eu não sei, eu tenho filho homem, né? Então eu sempre coloquei ele assim, né? Tá com um problema, chora, e foi a melhor coisa que eu pude fazer. E isso se leva para a vida adulta também, o que você não tem ali na infância, né, e na adolescência. Então, aquele apoio, né, eu sei que eu posso ir naquele ombro ali, eu posso chorar. Então, é uma pena, né, que isso ainda exista. E quando eu ouço isso ainda hoje em dia falar, eu sempre digo, aonde está escrito isso, que o homem não pode chorar? Então, a gente, muitas vezes, né, nós temos muitos homens que ligam para nós, às vezes, falando sobre isso, né? Homens, mulheres, quer dizer, na gente, para nós é tudo um ser humano. Eu não pergunto, porque às vezes a voz pode ser parecida, né? Então, se vocês me perguntarem, mas quem mais liga, homens ou mulheres, nós não anotamos nada disso, né? Para nós, quem liga é um ser humano. Mas, assim, eu fico triste quando eu tenho que ouvir isso ainda, né, hoje em dia, né? Quando às vezes homem não chora quando fala para os filhos, né? Por que não, né? Deixa de chorar. Se você der uma advertência, ele no momento que chora, ou é dor, né? Ou é uma emoção, né? Geralmente é uma coisa assim que machucou. Então, se ele foi machucado, isso tem que ser exposto e acolhimento, né? Eu fiquei pensando numa questão, quando o Marcos trouxe ali a questão da criança, né, Marcos? E do adolescente, assim, né? Bom, e quando a Naira fala sobre a escuta, é bem importante, né, a gente saber que além da estrutura, daquilo que é possível ser dado à criança como estrutura básica, além da moradia, alimentação, saúde, né, educação, o afeto, o investimento afetivo, né? O acolhimento, o olhar, né? E a escuta. E a gente também sabe que esse período que o Marcos colocou, de 12 ali aos 14 anos, né? A entrada da adolescência, a gente tem aí um adolescente que ele está passando por um luto. O que é isso? Ele sai da infância, da vida de criança, de juvenil, e ele entra num período que exige dele uma outra questão, né? Tem ali a perda de um corpo infantil, das brincadeiras, enfim, e muitas responsabilidades sendo aumentadas, muitas cobranças sendo postas para eles. Então, esse adolescente, ele se sente desamparado. Eu não sou criança e não sou adulto. E ele precisa de uma rede de apoio. E aí que entra os pares, né, que é importantíssimo, mas que precisa também ter os seus adultos fazendo a função
escutando, né? E puxando. Eu costumo dizer que o cabo de guerra, né? Ele puxa para um lado, mas do outro lado tem que ter um adulto que também puxe, e que puxe dizendo para ele, olha, agora é possível, isso aqui é possível, isso aqui não é. Mas é super importante escutar o adolescente. E se ele não tem um lugar da escuta, ele fica, né, no vácuo, e aí ele, além das características de transcender, de transgredir, que é normal, mas ele pode ter outros sintomas aí bem complicados. Vai, Marcos. É só uma coisa rapidinho, passar uma coisa que eu acho interessante para vocês, como dado estatístico também. Segundo o DataSUS, agora em 2022, o estado com maior número de casos é São Paulo, seguindo de Minas, depois Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em quinto. Ou seja, o estado que é considerado aquele estado mais agitado, trabalho, as pessoas perdem a consciência, às vezes, do ser humano. Né? Então, acho que talvez isso explique um pouco, mas é aquela questão, né? A pressão da sociedade em cima pode gerar isso também, né? O que vocês acham, vocês aí? Bem, aproveitando o gancho da Edna, que eu fiquei bastante curioso em relação ao que você falou também, o Marcos, em relação ao adolescente ou à criança, que tem essa questão do não ser ouvido, do não ser visto, o processo dos 12 aos 14 anos, onde ele se desfaz do corpo da criança e tem que reconhecer todo um processo novo, biológico, psíquico e social. Tudo. E ainda vem os cortes diante da própria atmosfera dele, a atmosfera do adolescente, com relação ao bullying, com relação a apontar, com relação àquilo que se julga no outro e você acaba maltratando o outro por isso. Aparecem muitos quadros nessa situação de adolescente. Como é que é essa situação dentro do CVV? Como é que ela é vista, Naira? E também queria fazer um atento em relação a esse julgar, e a questão do bullying, a questão do próprio, algo que não costuma ser dito e é preciso ser dito sobre suicídio, essa questão de você julgar a pessoa. Levando em consideração que nós falamos sobre vivências, e eu passei algo extremamente interessante essa semana, onde eu fui numa pastelaria, havia um homem, já adulto, só que ele tinha torrent. E o comportamento de torrent, o comportamento de tique, as pessoas olharam e julgaram como um drogado, que não me condiz julgar, como um assaltante, como um louco, sem distinguir, sem procurar saber ou sem dar o direito de defesa a esse ser humano. Ao fazer isso, essa pessoa sai e atenta contra si própria, como é que eu vou me sentir? É algo que o ser humano também precisa pensar hoje. Como é que eu vou estar nessa situação? Vai ser normal para mim? Como eu me vejo diante disso? Que é necessário você observar antes de julgar, você saber, ter o conhecimento, e não simplesmente apontar por conta de um senso comum, ou porque você achou que era aquilo. O achismo, que pode também levar muitos, principalmente adolescentes, que é esse processo de transformação, a tentar contra a própria vida. Isso é extremamente perigoso. Essa questão ali que você perguntou para mim, ela realmente ela é muito delicada, o julgamento. E às vezes as pessoas ligam para nós e falam que dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, e a gente então procura assim fazer com que ela se valorize. Ela, digamos, um amor próprio. Nós não aprendemos a nos valorizar, a ter o amor próprio, né? Às vezes eu já faço palestras, assim, nas comunidades, aí um dia, assim, eu falei sobre amor próprio, e aí tem gente que vem me agradecer, diz, olha, eu achei tão fantástica essa roda de conversa que nós falamos sobre amor próprio, eu nunca pensei em gostar de mim. Eu sempre dei meu tempo para os outros, e eu não pensava em mim. Então, isso é muito triste, às vezes você chega ali numa idade assim, né, às vezes na terceira idade, às vezes as pessoas idosas ali, e elas sempre serviram só aos outros. E onde ficaram, né?
E quando, na adolescência também a gente nota assim que falta essa questão do amor próprio, né? Nós não aprendemos isso. Então, se a vida às vezes não te ensina e você vai correr atrás disso, e no momento, sim, creio, sim, a gente não, nós não, às vezes tem gente que liga assim para nós, eu queria que você me desse um conselho. Nós não damos conselho para as pessoas, né? A nossa função é ouvir mais, né? E falar o mínimo, mas a gente fica interagindo também. Mas as pessoas, pelo fato de serem ouvidas, claro, às vezes a gente faz um mínimo e a pessoa já se... Não, mas puxa vida, mas eu sou uma pessoa eu sou inteligente. Eu estou nesse mundo, eu quero aprender. Então, assim, são coisas tão mínimas, às vezes, é só o acolher. Acho assim muito um acolhimento, eu ser vista por alguém. Eu sei que ali é meu porto seguro. Então, isso ali é difícil até de explicar, né? Que como faz falta eu ser acolhida, eu sei que alguém me escuta, alguém me abraça pelo telefone. Certa vez recebi uma ligação e a pessoa disse assim para né, que precisava de um acolhimento, que estava esperando um atendimento. Eu disse assim, eu estou aqui. Enquanto que você espera, né, eu estou aqui e você vai superar. E isso tem alguém ali, né? Quando você está sozinho no lugar nossa, mas eu vou ligar para o CVV, alguém vai me atender. E até, com certeza, outras pessoas vão ver essa live, né? E que nem, digamos, muitas vezes tem a pessoa liga e diz, mas tem 50 pessoas na frente. E espere um pouquinho, né? Que alguém vai te atender em algum momento. Alguém vai estar ali. Nós temos o CV atende 24 horas, só que nós estamos sempre atrás, em busca de mais voluntários, para que não aconteça essa fila de espera. Até certa vez eu vi numa revista que me chocou, né, que a pessoa teve os filhos que se suicidaram, e daí ela comentou, né, que foram verificar o celular do menino e ele tinha, se não me engano, eu acho que ele tinha 40 e poucas ligações na frente e ele desistiu, e aí aconteceu o suicídio. Aquilo, assim, eu não esqueço, né? Então, como faz, sabe, que a gente se sente, de uma certa forma, impotente, puxa vida, né? Se tivesse tido uma ligação, de repente seria uma vida salva. Então, qualquer vida que a gente salva, a gente não sabe quantas, né? Mas qualquer uma, para nós é muito. Que a gente possa sempre ajudar de alguma forma, né? Saber que não, mas me ajudaram, né? Eu estou aqui. Tem alguém que vai me ouvir. Mas, Naira, eu acho que de todo problema, né, que a gente acaba vendo, você falando dessa situação que ligou várias vezes e não foi atendido, né, você vê que o levantamento, essa informação, ela gera algo, né? Uma insatisfação no atendimento da demanda que vocês têm, né? Então vocês procuram evoluir, melhorar. O Me Conte Comigo é muito parecido, né? A gente está vendo que sobrecarregado o sistema de saúde, sobrecarregado os voluntários, sobrecarregado a família, né? E como é que a gente faz, né? A ideia é que o Me Conte Comigo seja o Brasil todo, o mundo todo, né? Que cada dia um venha e faça uma live, assim como vocês são 24 horas, que o Me Conte Comigo seja 24 horas também, falando, entrando um, saindo outro, que a pessoa venha, fale, usando essa ferramenta que a gente tem, não necessariamente por rosto, como você falou, o anonimato é importante no processo de acolhimento, né? Aquela coisa da privacidade, aquilo que não vai sair dali, né? Então, assim, e remetendo ao vídeo que nós passamos, basicamente foi o que aconteceu com o rapaz, né? Ele não foi atendido, e quando ele foi à luta, né, ele venceu e fez aí a sua homenagem ao amigo que tirou a vida. Esse adolescente, por exemplo, que você está dizendo, esse caso em especial, eu tenho certeza que as pessoas do CVV vão tomar uma providência, né? Eles vão querer vencer
essa luta perdida, entre aspas, né? É o que eu penso. E Naira, já adiantando, né, com aquilo que eu vou chamar a nossa atenção, você hoje, por favor, fique à vontade, produza, né, a propaganda que você achar interessante CVV, diga como ligar, em que momento aconselhar, utilize o nosso canal Me Conte Comigo para divulgar as nossas redes sociais. Então, assim, o Me Conte Comigo é um divulgador, né, é um apoiador sendo apoiado que quer apoiar, né? Então, junção. A gente vai juntar, vamos juntar para ajudar? Quer ajudar? Então vamos ajudar. Então, por favor, até você hoje tem espaço para falar do CVV. A gente vem falando, mas não falou o número até então, né? Hoje você já colocou o número, que é nacionalmente. Pode ser feito de celular, como você falou, ou seja, o garoto ligou do celular. Então, acho que a pessoa tem que saber isso. Eu posso ligar no celular com uma ligação cara? Sim, mas não é isso que está preocupado. Então, por favor, né? Diante da sua narrativa, fique à vontade. Se você me permite, né, Carlos e Edna, dar essa visibilidade à Naira, até em função do CV, Marquinhos também, né, para que a gente aproveite a live e otimize essa questão. CVV, valorizar a vida. Naira, é todo sua. Continue. Então, Mas é isso. É importante, valorização da vida, né? Vamos lá. exatamente. Então, nós temos o número 188, as pessoas podem ligar durante 24 horas. Claro, tem as horas, assim, que no posto, assim, onde eu atuo, nós temos hoje 9 voluntários, né, que atendem o telefone, então não tem como nós fazer 24 horas, mas tem postos maiores, São Paulo, no Rio Grande do Sul, creio que somos 3, né, tem 3 no Rio Grande do Sul, mas que as pessoas, se ela precisar, que ela aguarde um pouquinho. E nós também temos o chat, né, e até tem no site cvv.org.br, ali a pessoa também pode ter o chat, só que tem que também ter, de repente, ter um pouco de paciência, assim, para aguardar. Mas o mais, assim, é o telefone. Então, nós temos em torno de 11 mil ligações por dia no Brasil todo, né, e nós somos em torno de 3 mil voluntários, e a gente está sempre em busca de mais voluntários, porque assim como as pessoas entram, tem outros que saem por inúmeras situações, às vezes cada um tem a sua vida, né? Mas nós precisamos, o Brasil, as pessoas no todo, né, precisam de alguma ajuda, nós somos humanos, né, nós temos horas que nós não estamos tão bem, e aí tem aquelas horas, assim, que eu sempre analiso, assim, a pessoa que está num tratamento, né, com psicólogo, com psiquiatra, né, digamos, é 1 hora, ou uma vez por semana, ou às vezes uma vez por mês, e o restante dessas horas, aonde vai? Tem que ter alguém, então tem um canal, telefone por 188, que alguém vai com certeza atender. Marquinhos, agora é com você, Marquinhos. Eu já coloquei, não sei se vocês viram aí na tela, 188 CVV do teu lado, tá, Naira? Tá bem. Gratidão. Então, todo mundo que tá escrito lá 188. 188. Tá? É justamente por isso. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa. Ela perguntou o seguinte: por que para os homens é mais difícil de se procurar ajuda? Aquele negócio do homem não chora, né? Então ela estava falando o seguinte, pela pergunta, porque às vezes ela acaba levando a família junto com eles, né? Num processo disso. O que você acha sobre isso? A Edna ou eu? Você. Não, Naira, você primeiro. Olha, o que eu, Naira, acho disso é questão de educação, né? Que nem eu falei antes, eu tenho um filho homem, eu coloquei ele, assim, quando tem um problema, filho, chore, eu estou aqui, porque tem aquela fase em que os filhos têm os relacionamentos, aí não dá certo, e eles eles não estão sabendo como lidar com isso. É uma perda, tudo é uma perda. Às vezes tem pessoas que nos ligam para dizer: o meu cachorrinho morreu. Imagina se é uma dor, é uma perda.
E aí, digamos, se não vai ninguém vai contar para a vizinha, vão começar a rir, mas, ai, não acredito que ele está chorando por causa... Nossa, às vezes muitas vezes ele faz parte da nossa família, é uma dor, é uma perda, então nós estamos ali escutando, nossa, né, claro, e assim é com tudo. Nós temos que ser mais humanos, cuidar do outro, cuidar de nós e cuidar do outro, olhar um pouquinho para o lado para ver, porque o suicídio, a pessoa ela não quer tirar a vida. Eu tenho certeza disso, nosso CVV, a gente trabalha em cima, a pessoa quer tirar a dor. É triste quando você pensa, e depois, até, inclusive, nós temos uma sala, o CVV está junto com uma sala, junto com o Corpo de Bombeiros, e a gente troca muita ideia, e certa vez um bombeiro falou que quando eles estão ali para salvar, o pessoal da polícia também, que a pessoa, depois que digamos, pulou, né, e aí caiu no arrependimento, né, sabe? E agora eu não posso mais voltar. Então, assim, o quanto custa, às vezes, a pessoa perde, tem tanta dor que ela perde o equilíbrio. E isso, né, e no momento que, digamos assim, você pulou, coisa assim, não tem mais como voltar, né, e o resultado disso, né. E quantas vezes a gente atende ligações que a pessoa diz, olha, eu estou aqui, né, eu quero pular, ainda estou aqui, e a gente fica ali, fica para trazê-la de volta. Eu sou muito grata se eu consigo trazer de volta, né? Eu acho que todo voluntário sente isso. Então, preservar a vida, cuidar da vida, nós estamos aqui para evoluir, né? Que cada um faça a sua parte e que nós aprendamos a acolher o outro, aprender a ouvir. Isso é tão importante, é muito importante. Vamos começar pela nossa casa, onde nós moramos, os mais próximos, né? E estender isso para o nosso trabalho, para a rua, quando eu saio, para a sociedade, num todo. Não é tão difícil, né? Eu não vejo que isso seja tão difícil. Façamos nossa parte, cada um pouquinho. Nossa, esse pouco é tanto para o outro, né? É o que eu tenho, é uma mensagem, assim, se eu pudesse dar uma mensagem para a vida, que façamos um pouquinho cada dia. Sim, com certeza. Gente, só avisar vocês, chegamos a 1 hora de live, tá? Tá muito boa. O que eu falei para você, Naira, quando a gente começou em off, sempre avança um pouco, não adianta. Aqui são amigos conversando e conversando sobre coisas muito sérias e que ajudam tantas pessoas. A gente acaba avançando um pouco em si. Eu gostaria que cada um de vocês se despedisse, para a gente não ficar muito, também levar muito tempo, e desse um recado final para que as pessoas pudessem levar com elas dentro do coração, para que possam, quem sabe, mudar suas vidas. Posso fazer só um atento Marcelo, sobre essa pergunta, Marcos? Você fala sobre a questão do homem, esse homem que a Naira traz, que é criado para ser o homem. Eu acho que isso parte, como a própria Naira falou, da educação, sim. E é preciso que os seres humanos tomem a consciência que não é para se criar um menino, um homem ou uma menina. Nós criamos seres humanos. É preciso se atentar a isso. Tanto o homem pode ter sentimentos, como uma mulher pode ser forte igual ao homem. Não há diferença. Somos todos humanos, independente do nosso sexo biológico. Isso que é o importante. Criemos humanos. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigado, Naira, pela sua presença. Obrigado a todos. Marcelo, Edna, Marcos. Um grande abraço e conto com vocês no próximo mês. certeza. Edna, sua Bem, Edna, primeira Edna, Marcelo, vamos de mulher de vamos, força. vamos cultivar cuidados. Essa é a minha mensagem, né? Que cuidemos um dos outros, que possamos cuidar das crianças, olhar para elas, dos nossos adolescentes, escutá-los, né? E buscar ajuda
quando a gente não conseguir fazer isso, seja no CVV, seja no Me Conte, Conte Comigo, seja em qualquer espaço onde haja escuta, onde alguém possa lhe escutar. E com os profissionais da saúde, agente de saúde, enfim, busquem ajuda, por favor. Vamos cultivar cuidados, porque merecemos. A vida é o maior bem que a gente tem, que a gente ganhou, e a gente precisa cuidar dela. Um grande abraço, obrigada, Naira, por ter aceito este convite, obrigada, Marcelo, obrigada, Marcos, obrigada, Carlinhos, e um afago no coração da Ana, que não está aqui. Bom, se eu puder, digamos, eu não sei, é minha vez de falar, é que não sei, nós temos muita coisa. Você falou, eu até esqueci, é ponto, né? Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, assim, aqui e para o mundo, amor. Amor. Acho que onde é amor, né? No que se resume o amor? É eu cuidar de mim, eu cuidar do outro, porque a minha vida é o maior patrimônio que nós temos. Ela é tão única, ela é tão nossa, e nós viemos aqui nesse plano para fazer uma diferença, né? Porque a gente volte melhor do que nós viemos. E no momento que isso vai para o coletivo, não só pensar não, eu tenho que ser o coletivo. Não, ontem eu falei com alguém, disse assim, não, você está bem? Eu digo, eu estou bem. Você também está? Eu perguntei assim para ele, eu entrei no Uber, daí ele disse assim, eu estou bem. Disse, então eu estou feliz. Se nós todos estamos bem, ele disse assim, nossa, eu nunca ouvi isso, né? Então são coisas tão simples, né? Ele disse, ele nunca ouviu isso. Não, eu acho que isso é o coletivo, né? Se todos estão bem, eu não consigo, eu e a Edna não somos muito amigas, a gente mora perto, né? Então nós temos um hábito de uma cuidar da outra. Se a sua família vai bem, né? Então, isso é amor. E às vezes as pessoas, né, não estão muito de bom humor e outro já vai reclamando. Puxa vida, de repente hoje o meu dia não está muito bem. Eu preciso também, então, digamos, deixa eu mostrar outra face. Se ele não está bem, diz, mas as pessoas às vezes reclamam numa fila, né? Tá, você, né? Falar uma coisa diferente que faz toda a diferença. Então, sejamos amor. Essa é a mensagem. Gratidão por esse convite e também aprendi com vocês. Sou eu aqui, posso falar? Marcelo, você é sucinto aí, por favor. Basicamente é isso, né? O Me Conte Comigo hoje, acho que está trazendo uma informação diferente, né? Que é o 188. Marquinhos, depois se você puder colocar como ser voluntário do CVV, acho que é uma possibilidade também, a gente está aí fazendo essa divulgação. Como ser voluntário do CVV, CCVV, perdão. E que acho que essa ferramenta, né, está faltando, como você falou, essa fila precisa ser reduzida, né? Então, se a live de hoje, né, ajudar no CVV a diminuir essa fila, eu acho que o projeto Me Conte Comigo evoluiu, né? A live vai surtir resultado, né? Ela está aqui para o Me Conte Comigo para isso, para ajudar a quem ajuda, sim, por que não? E parabéns, né, pelo dia voluntário, né? Você chegou dizendo sobre isso. Carlos, o seu livro, por favor, fale mais um pouquinho, se for possível. O Marquinhos depois coloca. O Carlos, né, recentemente lançou um livro aí, faz parte de um projeto. Com relação ao Uber, você falou, eu e o Carlos temos essa relação, né, Carlos? Eu conheci o Carlos fazendo Uber, né? Eu entrou ali. Pois é. Aí, trocamos um diálogo muito agradável numa viagem de Uber. Exato, eu como motorista, o Carlos como passageiro, e de repente o telefone foi trocado e o Carlos está aqui. Então, assim, a questão é tão gostoso isso, né? Exato. E a gente tem uma característica, quando você está fazendo Uber, muitas vezes você não fala, senão, sei lá, leva uma estrelinha ruim. Mas eu arrisco, né? Eu arrisco porque eu estou aqui para viver, né? E amar, né? E a minha frase vai junto com isso. Vamos cultivar, vamos verbalizar o amor, vamos conjugar esse verbo. Eu amo. Tu amas, né? Porque se a gente ficar só eu me amo, e aí? Como é que eu vou até
os outros pronomes. Então vamos amar, gente. É isso que eu digo. Mais amor. E conte comigo. Né? É um projeto que veio para ficar, porque a demanda é grande. Não é muita. Vocês lá têm essa estatística. Eu tenho a minha, assim como a Edna tem a dela, o Carlos a dele, e por aí vai. São pessoas que ligam, que a gente tenta dar uma assistência, a gente tenta. E a gente, muitas vezes, não sabe o resultado. Mas o fato de nós tentarmos, eu acho que já é importante. Essa é a minha mensagem. Vamos tentar. Não vamos ficar parados. Fala aqui. Perfeito. Vamos fechar. Eu vou deixar uma frase para vocês. Uma religião de matriz africana, que é a Umbanda, que ela fala o seguinte: um abraço dado de bom coração. De bom coração. É sempre uma bênção. É fundamental. Exatamente. A gente valoriza a nossa vida, valoriza, e a gente aqui virtualmente abraça todos que estiverem vendo esse vídeo. Vocês não estão sozinhos. Verdade. Vocês não estão sozinhos nesse mundo. Não pensem que estão sozinhos. Eu já consegui uma vez reverter um suicídio. Hoje ela é uma grande amiga minha. Então, eu mostrei para ela o seguinte: você não está sozinha. A vida tem jeito, a vida tem solução. Não sempre é mais fácil, mas ela é possível. Gente, ficamos por aqui. Edna, Marcelo, Carlos, Naira, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui com a gente. E que essa mensagem nossa que demos hoje atinja o máximo de pessoas. Por favor, gente, espalhem. Às vezes uma pessoa está precisando ouvir e ser abraçada dessa forma. Isso é muito importante para muita gente que você acha que talvez nem precise, mas às vezes está esperando esse recado. Tá? Se vocês quiserem, se inscrevam no canal para as próximas lives ficarem sendo avisados. E muito boa noite. Boa noite. Abraçado. Gente, tchau. Tchau. Não vamos tocar muito eles não, senão daqui a pouco a gente vai demais. Tchau, gente. Mais uma vitória.